Olá, vamos para a parte 6. Agora vamos conversar sobre odds ratio, que é traduzido aqui para o português como razão de chances, chances no plural. Curioso, já pensou que o placar de um jogo de futebol são chances ou odds? Você diz, qual é o placar? 4-1, né, para o time A, ou seja, 4-1. Essa forma de falar, a gente está usando chances. Pense em chances como uma possibilidade de ser ou não ser. Você pode dizer também, chances é uma razão ou relação, uma proporção, por exemplo, 0,7, e o seu complemento, quanto falta para a unidade, no caso, 0,3, 0,7 mais 0,3 igual a 1. Ou uma relação entre um percentual, tipo 70%, e o seu complemento, o quanto falta para 100%. Aqui também são chances. 0,4, o complemento é 0,6, 40%, o complemento 60%. Então nós falamos chances 0,4 para 0,6, aqui 40% para 60%. Voltando ao exemplo do placar de um jogo de futebol. Falamos 4-1 ou 4-1, nós estamos falando de chances. Quando se diz que as chances é de 4-1, está dizendo que o time A, dos 5 gols, ele faz 4, ou seja, 80%, 0,8, 80%, enquanto que o time B, com 1 em 5, é o seu complemento, 0,2. Então, uma proporção e o seu complemento. Usando percentual, seria 80% para 20%. Como calcular a odds ratio? Aqui nós temos um exemplo de estudo de caso-controle, com 140 casos e 280 controles. Observe que no estudo de caso-controle nós não temos o total de expostos e o total de não expostos, portanto nós não iremos calcular medida de frequência, tipo incidência ou prevalência. Nós sabemos que o total de casos 140 e o total de controles 280, mas nós não vamos precisar desses dados para calcular a odds ratio. Lembre do exemplo do placar do jogo de futebol, que foi 4-1. Aqui nós temos a relação de expostos e não expostos em casos. Então gera as chances da exposição nos casos. E em controles, as chances são de 14 para 266. Ao dividirmos essas duas chances, temos a odds ratio de 10,2. Aqui está o cálculo mostrado no slide anterior, usando as chances de exposição. Verifique que agora, usando as chances de casos em expostos, que seria 49 para 14, e as chances de ser casos entre os não expostos, 91 para 266, chegamos à mesma odds ratio de 10,2. Se fizermos o cálculo usando o produto cruzado, 49 vezes 266, dividido por 91 vezes 14, chegamos ao mesmo resultado, 10,2. E é possível obter odds ratio em estudo de corte transversal e estudo de coorte? Esses dados são de um estudo de corte transversal, já mencionado na parte 5. Ao comparar as prevalências de doença renal crônica em pacientes com diabetes e sem diabetes, no artigo foi mostrado a odds ratio, que pode ser obtida com as chances entre indivíduos com diabetes, que é de 544 para 2.346, e não diabéticos, 764 para 10.981. Observe que a odds ratio de 3,3 ela pode passar a impressão de que a associação é mais forte do que utilizando a razão de prevalência de 2,9. Aqui são dados de paciente hospitalizado por leptospirose. A letalidade foi comparada aqui. Então, o estudo de coorte comparou indivíduos com ureia mais alta e mais baixa e foi obtido um risco relativo de 3,2. O risco relativo de 3,2 seria a medida mais adequada se tratando do estudo de coorte, mas pode-se calcular a odds ratio. Como calcular? Usando
as odds de exposição, temos aqui essas chances aqui de 26 para 53, entre os indivíduos com ureia mais alta e ureia mais baixa, 43 para 375, dividindo as duas chances ou as duas odds, temos 4,28, que passa essa impressão de uma associação mais forte em relação ao risco relativo. A odd ratio ela pode ser próxima ao risco relativo ou próxima à razão de prevalência quando o risco ou a prevalência são pequenas. Aqui está uma situação de um risco grande de evento, tem 45,8%, né, de risco de evento no grupo aqui exposto. Observe a diferença comparando a seu cálculo risco relativo, 5,96, enquanto que a odd ratio é de 10,2, passando uma ideia de uma associação muito mais forte. Aqui está um outro exemplo de risco grande de evento, só que aqui nesse exemplo aqui, você veja que o grupo exposto é um grupo com risco menor, 24%, e o grupo não exposto, 44%, portanto o risco relativo vai ser menor do que 1, 0,55. Quando eu utilizo a odd ratio, encontro um valor de 0,40. Então observe, se eu utilizo o risco relativo e calculo qual foi a redução relativa do risco, eu vou pegar aqui que o risco relativo é 0,55, se eu pego 1 menos 0,55, multiplico por 100 e obtenho uma redução de 45%. E se eu usasse, em vez do risco relativo, eu usasse a odd ratio? A odd ratio é de 0,40. Se eu fizesse 1 menos 0,40, eu teria uma redução de 60%. Quer dizer, passando uma ideia de que a exposição ainda tinha um efeito ainda maior em termos de redução do risco do evento. Agora veja essa situação diferente das anteriores. Por exemplo, o risco aqui é um risco pequeno de evento. Você vê que dos dois grupos, exposto e não exposto, menor do que 10%, 6% em um grupo e outro em torno de 2%, 1,99%. O risco relativo, 3,1%. A odd ratio muito próxima ao risco relativo, 3,2%. Então, a odd ratio é uma estima aproximada do risco relativo, no estudo de coorte, quando o risco é pequeno, ou no estudo de coorte transversal, quando a prevalência é pequena. Bom, aqui nós temos uma situação que o risco do evento ele é igual no exposto e não exposto, portanto não existe associação. Então o risco relativo, o estudo de coorte, é igual a 1. A odd ratio será igual a 1. É a única situação que risco relativo e odd ratio serão iguais, porque não existe associação. Ok, chegamos então ao final dessa parte 6, basicamente conversando sobre odd ratio, que é uma medida de associação válida, né? Mais relacionada com o estudo de caso controle, mas pode ser determinada em estudo de coorte e estudo de prevalência, né? O cuidado que deve ter é da forma como é interpretada a odd ratio. O odd ratio de 6 no estudo de prevalência não significa que a prevalência é 6 vezes maior em um grupo do que no outro. Da mesma forma, no estudo de coorte não significa que é 6 vezes maior o risco em um grupo do que no outro. Com esses cuidados, a odd ratio é uma estimativa válida de associação e se presta para determinar medidas na ausência do risco relativo, somente quando o risco é baixo ou que a prevalência é baixa. Ok.